A partir de amanhã, a USP passa a sediar um seminário internacional que vai ouvir sobre racismo, colonialismo e genocídio na Palestina. Para a gente falar sobre isso, eu recebo agora a Arlene Clemecha, que é diretora do Centro de Estudos Palestinos da USP. Professora, um prazer te receber. Seja super bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo bom, muito obrigada pelo convite, é uma honra, um prazer conversar com vocês. Professora, vamos lá. Eu queria que você começasse nos falando um pouquinho a respeito do seminário, dos debates que vocês terão nesses próximos dias e em relação ao factual também, porque a gente tem ali a faixa de Gaza que continua a ser bombardeada diariamente por Israel. A gente tem uma situação bastante alarmante, como eu dizia agora, na Cisjordânia, e a gente tem uma perspectiva que apareceu hoje de cessar fogo no Líbano, por conta de aí um intermédio dos Estados Unidos. Eu queria que você falasse um pouquinho, contextualizasse um pouquinho para a gente a situação no Oriente Médio. Exato, a questão é, aqui no Brasil, às vezes, as pessoas podem ter a impressão de estarmos muito longe, e na medida em que a mídia internacional já normalizou em boa medida o que está acontecendo na faixa de Gaza, quanto mais no Brasil. E é por isso que esse seminário quer trazer pessoas que estão, aliás, em primeiro lugar, Shahad Safi, que é uma jornalista e sobrevivente do genocídio. Então, ela passou meses sob o bombardeio, sob escombros que estão desabando na faixa de Gaza, naquela situação precaríssima, e onde Israel utiliza a fome como arma de guerra, utiliza todo tipo de restrição, e ela vem contar em primeira mão como que é isso. Então, acho que isso é o primeiro ponto, a gente entender a importância de um relato desses, né, como forma da gente realmente se aproximar, humanizar, entender melhor o que é a situação de genocídio, porque senão parece que é algo muito abstrato, quem não está vendo nas mídias sociais, e muitas vezes as pessoas não veem, e portanto não veem em lugar nenhum, porque a televisão assim, mainstream não exibe o que está acontecendo. Então, o primeiro ponto que eu destaco é esse, e depois receberemos estudiosos também de primeira importância, como Ahmed Shafi, Ahmed Saadi, né, que é professor na Ben Gurion University, em Harvard. No momento ele está dando aula numa universidade na Alemanha. Ele é autor de vários livros, por exemplo, esse que por acaso eu tenho, aqui aproveito para exibir. Então ele vem mostrar e trazer uma análise da Nakba como um processo contínuo, ou seja, do desastre palestino como um processo contínuo, e cujo um dos capítulos mais graves está acontecendo nesse momento. Em terceiro, terceiro lugar, não, mas simplesmente terceiro, eu assinalo Tariq Dana, que é um pesquisador de uma universidade e um centro de pesquisas muito relevante, muito importante no Catar, em Doha. Também é uma região que tem se envolvido nessa questão toda, na medida em que o Catar se coloca como negociador, e ele vai estar negociador, ele faz um papel, né, não é um negociador oficial, mas ele exerce esse papel, e ele vai participar de uma mesa sobre a guerra, né, a regionalização do que está acontecendo, né. Aliás, a gente viu que, bom, agora tem uma perspectiva, né, vamos ver como que isso se desenrola, mas o mesmo roteirinho que foi aplicado, desastroso, criminoso roteiro aplicado na faixa de Gaza por 1 ano e 1 mês, começou a ser aplicado meses atrás no Líbano, com também um número enorme de mortos, né. Israel já entrou em choques com o Irã, algo que é inusitado, nunca tinha acontecido antes na história desses dois países. Então, tem uma situação regional, de regionalização da guerra já existente, né? O Iêmen está envolvido nessa guerra, a Síria, a Jordânia pelo lado dos Estados Unidos. Então, tem um cenário regional a ser analisado. E tem também questões que perpassam todas as narrativas que envolvem a forma como as pessoas são levadas a entender esse conflito. Então, às 14h, nos 2 dias, quinta e sexta, teremos mesas sobre a questão judaica, sobre o antissemitismo, sobre a instrumentalização do antissemitismo nesse contexto de tentar blindar o Estado e o governo israelense de críticas contra o genocídio. Então, são muitas questões envolvidas nesse episódio de genocídio que está sendo normalizado, questões importantíssimas de serem destrinchadas por pessoas que estão estudando isso,
a nível mundial, posso dizer. E junto com aqui os especialistas locais que vão compor todo o debate e que também são, dentre todo o corpo que nós já temos formado no Brasil de estudiosos da questão, pessoas que têm produzido análises e estudos extremamente importantes, estarão juntos para debater isso. A última mesa de encerramento traz, mais uma vez, uma visão, né, um balanço, uma visão possível de futuro com todos eles juntos. Serão 3 dias de debate, 26, 27 e 28, na USP, sobre essa questão. Você citou, inclusive, a instrumentalização do antissemitismo. Na semana passada, quando o Tribunal de Haia emitiu esse mandado de prisão para Netanyahu, essa foi a resposta dele, né? Ele acusou o Tribunal de Haia de antissemitismo. Então, a gente vê essa instrumentalização nesse momento. Isso foi bastante simbólico. Na verdade, esse mandado também é bastante simbólico, né? Vem num momento importante, mas dá para acreditar na força dele, inclusive, professora? Isso vai depender da atuação dos países, né? Porque a emissão do mandato de prisão é extremamente importante, ou seja, a partir de agora está consolidada a compreensão internacional de que há um genocídio e Netanyahu, e assim como Yoav Galan, são criminosos de guerra. Né, estão cometendo crimes contra a humanidade e precisam ser presos. Daí o segundo passo é saber se os países signatários, inclusive, do Tribunal Penal Internacional, se eles vão cumprir a sua função de prendê-los caso pisem em seu território. Então, aí é que está a responsabilidade dos países. Um tribunal só tem o seu papel, e os outros países têm suas responsabilidades também a serem cumpridas, e vai depender disso. Agora tem a continuação ainda do caso na Corte Internacional de Justiça, né, o caso movido pela África do Sul, que ganha força a partir dessa condenação. Sem dúvida ganha força, e o Brasil e outros países participam formalmente já do lado da África do Sul nesse pedido de julgamento do genocídio e de ações e exigências para que ele pare, né? Professora, você citou, né? Agora a gente já tem esses ataques a Gaza, principalmente aos palestinos, por 1 ano e 1 mês. A gente consegue já ter uma conclusão em relação às justificativas de Israel para esse ataque? É de fato a busca por uma anexação? É a eliminação de um povo? O que Israel busca fazer com esses territórios após esse genocídio que a gente está assistindo e após 1 ano e 1 mês desses ataques e desse massacre que acontece em território palestino? Exato. Bom, a justificativa formal você nem citou, porque todos, assim, quem tem uma leitura mais atenta sabe que a justificativa formal de defesa contra contra o Hamas é uma formalidade muito falsa, né? Porque, enfim, nem na lei internacional se justificaria, e muito menos a força utilizada, desproporcional, segundo os termos da lei internacional. Então, a justificativa formal dada por Israel de que ele está exercendo o seu suposto legítimo direito de defesa não cabe, dado que o direito de defesa só pode ser evocado a partir de um ataque de um inimigo externo, de um país vizinho, por exemplo. E a faixa de Gaza é território ocupado por Israel, e o Hamas não é um país vizinho, não governa um país vizinho. O que ele fez no 7 de outubro se caracteriza como uma insurgência interna, por mais violenta e criticável que você possa, né, dizer que foi uma insurgência interna. E ele aconteceu depois de pelo menos 5, 6, ou na verdade, se a gente pegar alguns não tão grandes, mas 8 importantes ataques israelenses que mataram, cada um deles, de 200 a 1.400 pessoas por vez ao longo de 6 anos. Então, não é assim algo, não foi do nada que o Hamas realizou essa insurgência e esse ataque que foi extremamente violento e que eu, de forma alguma, vou defender. Mas o que Israel busca, né, o que se pode analisar do que está buscando é realmente a análise dos fatos, do que está acontecendo. O que está acontecendo é um deslocamento forçado da população. A população da faixa de Gaza ela já foi 90% dela forçada a sair de suas residências, a se tornarem refugiados internos na faixa de Gaza, a sair do norte para o sul, do sul para o leste, do leste para o norte, dançando e perambulando por dentro da faixa de Gaza, a cada ordem de evacuação
do exército israelense, então é uma população que está sofrendo muito por todas essas evacuações. Tem pessoas, registros, e não são poucos, de pessoas que simplesmente têm morrido de desidratação em marchas forçadas. Agora, isso é reminiscente do genocídio armênio, no começo do século XX, quando os armênios, numa marcha forçada, também morriam de fome, de desidratação. Também lembra 48, na Nakba Palestina, quando também houve êxodos e expulsões, né, em que os palestinos, marchando no sol escaldante, morriam no caminho, né, da sua marcha. Então, essa já é uma situação de limpeza étnica com genocídio. Para além disso, os bombardeios têm sido mais avassaladores do que jamais se viu em toda a região, usando inteligência artificial para determinar a velocidade e a localização do bombardeio, além de inteligência artificial, os drones, que depois de um bombardeio com uma enorme bomba, que mega, tendo toneladas de explosivos, chega um drone e começa a caçar pessoas, e médicos, inclusive um britânico que saiu da faixa de Gaza, já relatou a situação apavorante que é ter um drone te perseguindo, e você não ter onde se esconder, e aquele drone está atirando. Né? Então, tem tido massacres de pessoas procurando ajuda, farinha, quando tem uma entrega de farinha, até o chamado massacre da farinha. Tem tido tortura, médicos torturados, relatos de médicos torturados, e que nos perdoe os espectadores, mas com todo o indício de estupro até a morte de médicos. Tem assim, o nível, o grau de barbaridade, de horror que está acontecendo na faixa de Gaza, sequer consegue preencher os relatórios dos especialistas em direitos humanos, das agências internacionais que estão tentando marcar e acompanhar, registrar o que está acontecendo. E as pessoas que estão trabalhando nesse registro estão ficando seriamente abaladas, psicologicamente abaladas. Tamanho é o desastre que isso está causando. E o mundo simplesmente não age. Né? Os Estados Unidos continuam mandando mais e mais armamentos, 17 bilhões de dólares, a mais do que já é o apoio anual, né? Desculpa, não são 17 bilhões, são 17 trilhões. Eu errei por um zero, nada irrelevante. Né? Então, é uma situação que só se explica quando você percebe que o objetivo é a limpeza étnica, e nem assim se explica, mas é isso que está mostrando, tomar conta do território, eliminando tantos quantos forem possível de eliminar. E veja só, eu acabo de sair de uma conferência em Madrid com um médico e liderança palestina, Mustafa Barghouti, extremamente respeitado, que trouxe o seguinte número: 1.070.000 palestinos na faixa de Gaza estão doentes e não tem tratamento. Ou seja, metade da população na faixa de Gaza está doente por causa da situação de ar poluído, esgoto a céu aberto, falta de coleta de lixo, doenças de pele que se alastram, todas as doenças crônicas para as quais não tem mais remédio, seja diabetes, seja câncer, seja o que for. Então, há uma situação que está, e depois de um ano, e na verdade quase 2 meses agora que eu faço a conta, está chegando numa situação de apagamento, realmente, da população da faixa de Gaza. É uma situação de fome crônica, grau 5 de fome, da qual só se recupera a pessoa com medicamentos. Não há mais como haver uma recuperação normal desse grau de fome. Pelo menos 400.000 pessoas estão diagnosticadas nessa fase. Só que não tem medicamento, não tem tratamento. Então, como que você vai recuperar as pessoas, as crianças que estão passando fome na faixa de Gaza? Então, estão sendo tratados como sub-humanos, como se não fossem pessoas, como se não fosse gente. O mundo fechou os olhos para essa realidade. Então, de fato, você tem razão ao se perguntar qual que é o objetivo de Netanyahu. Eliminar a população? Não tem outra resposta. Se manter num estado de guerra constante para manter a si mesmo no governo? É isso que é essa a única conclusão que a gente consegue tirar, né? Porque, inclusive,
para que as pessoas entendam, quando você fala sobre essa movimentação interna na faixa de Gaza e sobre refugiados internos, é porque não tem como sair da faixa de Gaza. Então é isso, ela é cercada, as pessoas não têm como sair daquela localidade. Imagina uma pessoa doente, uma pessoa com dor, que não tem como procurar remédio. Então é uma realidade, é um pesadelo realmente o que acontece na faixa de Gaza. É doído a gente saber que nada está sendo feito para resolver essa situação e que há uma normalização em relação a tudo que acontece ali. É triste demais. Acho que, inclusive, o relato dessa jornalista que estará presente no seminário vai ser muito importante e interessante para que a gente saiba detalhes do que aconteça e para buscar, claro, sensibilizar ainda mais sobre a situação ali na faixa de Gaza. Professora, o seminário é aberto, qualquer um pode fazer parte e acompanhar os debates. Qualquer um pode chegar e participar. Agora, quem quiser certificado pode se inscrever no material de divulgação, ou mesmo lá na hora, tem um QR Code, a pessoa se inscreve, e aí basta ter uma presença de 72%, que são 5 das 7 palestras, 5 das 7 sessões, para ter um certificado de participação desse seminário, com tradução simultânea. Perfeito. Professora, parabéns pela iniciativa. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Até uma próxima. Um abraço para você. Obrigada.